Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, voltei aqui agora para falar dos sentimentos após o diagnóstico do meu marido, né? Que ele teve de câncer no fígado. Então, vamos lá. Como eu relatei no consultório, quando eu abri o exame pela primeira vez e vi, eu fiquei assustada, né? Fiquei assustada, fiquei angustiada, fiquei triste, fiquei aflita e daí assim, por quê? A gente nunca espera que vai acontecer uma coisa dessa com a gente, né? A gente escuta falar que acontece com as outras pessoas, mas a gente nunca espera passar por uma situação dessa. Então, quando acontece com a gente, para falar a verdade, veio um monte de pergunta na minha cabeça, né? Ainda mais assim, o meu marido se cuidava. Ele tinha diabetes, ele andava 40 minutos, ele tirou o açúcar, tirou a farinha, ele comia alimentos saudáveis, ele estava fazendo musculação na academia, né? Tava se cuidando, enfim, tava se cuidando. Então a gente não espera uma coisa dessa. E aí vem as perguntas novamente, né? Que eu digo, a gente se revolta um pouquinho, sim. Não vou mentir, não. Falei que ia ser sincera e vou. Daí eu me revoltei. Eu falei para Deus, meu Deus, por que tá acontecendo isso com meu marido? Por que tá acontecendo isso comigo, né? Porque eu não me achava uma pessoa, eu não me acho, não sou boa, não sou santa, nem meu marido, mas eu não me achava assim uma pessoa tão ruim, né? Que devia passar por uma coisa dessa, que eu achava assim, que, vou falar eu, viu? Eu pessoalmente, parecia que tava passando por um castigo, né? A pessoa ter isso, né? Mas, isso é meu pensamento, tá, gente? Tô falando meu pensamento na hora. Daí eu falei pra Deus, por que isso com ele, comigo? Por que eu tinha que passar por isso? Depois a gente... e eu também, vou falar isso também. Eu até questionei meu marido, sabe? Não, vamos falar de mim, depois a gente fala nele, desculpa. Então, e eu senti isso, senti medo, que as coisas podiam piorar, né? Que tava daquele jeito, podia piorar, né? Que ele podia morrer mesmo, vamos falar o português certo. Então, os sentimentos de aflição, tristeza, de medo, de revolta. Foi isso no começo. Depois, né? Como eu tive uma ótima mãe, agradeço a Deus. Dona Cidinha, como eu tive uma mãe ótima, ela sempre me ensinou a sempre ter fé em Deus, não importasse a situação que a gente estivesse passando. E daí, lembrei da minha mãezinha querida, e ela ensinou sempre ter fé até o último momento, ter esperança. Daí lembrei da minha mãe e eu falar assim, não, a gente está passando por essa situação, ou a gente entra no desespero, a gente tem que tomar uma decisão, mesmo diante dessa situação ruim. Ou a gente entra no desespero, ou a gente resolve ter fé, confiar em Deus. E daí eu resolvi, depois, viu, gente? Eu resolvi confiar em Deus, né? A gente já também tinha passado, não um momento tão difícil igual esse, dessa doença de câncer. Mas passou esses momentos e Deus nos ajudou. Então eu resolvi assim, confiar em Deus, né? Que aquela aprovação ia passar. Resolvi a partir daquele momento, não que eu não chorasse. Eu chorei escondido do meu marido, escondida do meu marido, até o dia da cirurgia, todas as madrugadas. Eu chorava e eu também pedia a Deus, com toda a fé que eu tinha, pela cura, pela misericórdia de um milagre, né? Que ele ia ficar curado. Então foi assim, até o último instante da cirurgia a gente ficou assim, eu. Agora eu vou falar um pouquinho do Eduardo. O Eduardo, eu questionei ele, sabe? Não é certo isso, gente do céu, mas eu fiz isso. É feio, mas eu vou falar. Falei que ia ser sincera. Eu cheguei nele e falei assim, um dia, você não tá revoltado com Deus? De você ter essa doença, desse câncer? Ele, gente do céu,
Ele virou para mim e falou assim: não tô revoltado, porque o que tiver que acontecer com a pessoa, vai acontecer. O que a pessoa tiver que passar, ela vai passar. Então o Eduardo, ele teve, mesmo que alguns momentos ele tivesse alguma dúvida, né? A maioria do tempo ele passou também com fé, confiante, né, que tudo iria dar certo. E como todos os médicos que a gente conhecia, falou que aquele era o melhor médico de Campinas para fazer aquela cirurgia, a gente resolveu ter confiança em Deus, que era um sinal de Deus, que tudo ia dar certo na cirurgia, né? E eu acho que também Deus é sábio, refletindo tudo isso. Por quê? Se eu ficasse desesperada, não voltasse a ter a minha fé, a minha confiança em Deus, e o Eduardo também, como que a gente ia passar esses dias de exame, esses 44 dias, passar tudo isso que a gente precisava passar, né? Até ter cirurgia. Como que a gente ia passar esses dias até a cirurgia, né? Tendo que fazer as coisas em casa, tendo que fazer todos os exames. E como que eu iria dar força para ele se eu tivesse desesperada? Como que ia dar força para ele para ele poder ficar calmo, né? Então, nessa época, eu agradeço a Deus, que Deus fez eu pensar desse jeito. Porque assim a gente ficou calma, a gente ficou paciente, a gente ficou em paz, apesar da situação. A gente estava em paz, confiante, e isso fez com que a gente se unisse mais como casal e também se unisse mais como seres espirituais, sabe? Então, eu agradeço a Deus por isso e agradeço também, refletindo, porque o Eduardo, todo esse tempo até a cirurgia, mesmo com esse diagnóstico de câncer no fígado, não teve nenhum momento sintomas, que é para ter. Ele estava bem, ele estava se alimentando bem, ele estava indo no banheiro bem, ele estava fazendo academia, ele estava com as suas atividades físicas normais, então ele não sofreu em nenhum momento apresentou qualquer sintomas que as outras pessoas falam que teve. Então eu tenho que agradecer a Deus. Meu marido não sofreu até o dia da cirurgia, ele ficou bem, não queria ver ninguém triste, teve resiliência, né? E ficou bem. Eu agradeço a Deus por isso, que eu e ele pudemos passar esses dias até a cirurgia tranquilos e em paz. E isso a gente aconteceu, né? Só quando a gente se volta para Deus dar o que a gente precisa. Então, qualquer situação que a gente passe, vamos orar, vamos se apegar em Deus, porque é isso que a gente tem que fazer, sempre. Em qualquer situação, a gente se apegar em Deus. Então, por isso é hoje, tá? Então, até mais. Depois eu vou postando aqui os outros vídeos na sequência. Tchau, um beijo, fica com Deus.